gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está entrando no ar mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início a este culto, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, humildemente entrando em sua presença, através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo, e pedindo a orientação, pedindo a bênção, a graça, a inspiração para fazermos esse trabalho, para a glorificação de seu bendito nome e também para a edificação do povo de Deus. Oremos nesse instante. Gracioso e bondoso Deus, Pai de misericórdia, de graça e de bondade, neste momento, Senhor, estamos em Tua santa presença mais uma vez, rogando ao Senhor humildemente o perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, e entregando nas mãos do Senhor as nossas vidas, pedindo misericórdia e agradecendo por tudo, ó Deus, pela saúde, pelas vitórias, pela bênção do dia, por termos alimentado, respirado, tomado água, enfim, estamos vivos aqui, ó Deus, para a glória do Senhor, e que nós possamos ser testemunhas do Senhor, instrumentos do Senhor, para glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Dá-nos a Tua inspiração para este culto, e assim que cada um de nós sejamos abençoados no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, amados. A leitura da Bíblia que será efetuada neste culto está registrada no segundo livro de Reis, capítulo 9, e nós começaremos no versículo 29. Repetindo, segundo livro de Reis, capítulo 9,
versículo 29. E nós vamos ter agora a nossa parte de adoração e louvores, hinos, não é? Cantados. Vamos adorar ao Senhor agora, e depois da parte de louvores, nós teremos então a oração da fé, a oração intercessória, mencionando então os nomes das pessoas necessitadas e também os agradecimentos, né? E depois da oração, então teremos a leitura da Bíblia e entraremos na mensagem, que é a mensagem que está em pauta, escolhendo uma noiva. Cantemos agora e adoremos ao Senhor nosso Deus. Sentado aos pés de Cristo, oh, que suave comunhão. As palavras que lhe escuto trazem paz ao coração. Ao rever o meu passado, quando estou junto a Jesus, mais e mais eu avalio seu amor por mim na cruz. Assentado aos pés de Cristo, suas bênçãos muitas são. Eu deponho os meus pecados e Ele dá-me seu perdão. Assentado aos pés de Cristo, eu demoro-me a orar. Sinto então a plenitude de sua graça e amor sem par. Ó Jesus bendito, inclina com
teu olhar. Ó, se eu sempre livremente tua face contemplar, dá-me sentimentos puros, faz-me santo, meu Jesus. Eu demonstre aos semelhantes ser teu filho e andar na luz. Sempre vivendo em seu
Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite o louvor dos seus filhos, o louvor do seu povo, porque o Senhor Deus é digno de toda honra e de toda glória. E agora nós vamos orar, então, a oração intercessória em favor de todos os necessitados e aflitos e oprimidos. E também, nesta oração, nós queremos agradecer a Deus, em nome da família do irmão Vicente Palotti, nosso companheiro, né? Agradecendo a Deus pelo aniversário da irmã Jussara, né? Está completando mais um ano de vida, dia 15, portanto, ontem, né? Dia 15 de julho, ela está completando mais um ano de vida e a família está feliz, a irmã Jussara está muito feliz pelas vitórias, o esposo, o irmão Walter, os filhos, né? A Ana e o Gabriel, e todos nós ficamos felizes juntos, né? Pela bênção, pela saúde da nossa irmã Jussara, venceu uma grande batalha já aí esse ano e está feliz com Jesus, está com saúde, completando mais esse ano de vida, e nós vamos também agradecer por isso. Deus abençoe a irmã Jussara, Deus conserve com vida, com saúde e também crescendo cada vez mais na fé, não é? Oremos então agora. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, ó Deus, por mais esta bênção de estarmos aqui notificando o aniversário de tua filha, irmã Jussara, Senhor. E nós pedimos a bênção em favor dela cada dia mais, saúde cada vez mais, que ela possa ir crescendo na graça, crescendo no conhecimento, no entusiasmo pela palavra, pela mensagem que o Senhor tem enviado para nós, ó Pai. E também agora nós pedimos em favor de todos os necessitados, dos aflitos, dos oprimidos, os enfermos que estejam precisando da bênção da saúde e que estejam conectados com esse culto agora. Faça isto na presença do Senhor, apresente ao Senhor a sua necessidade, e o Senhor está pronto para atender todos aqueles que creem nele, todos aqueles que temem a ele, e recebam a bênção, recebam a cura, recebam a vitória, os lares sejam abençoados, pessoas que são dependentes químicas, não é? Dependentes químicos, e precisam da libertação. Se você tem necessidade, você mesmo que está necessitando da sua libertação, creia no Senhor Jesus Cristo, seja libertado. Pais de famílias que têm filhos nessas condições, creiam também, e nós estamos juntos, orando uns pelos outros. Algum lar que esteja em desarmonia, alguma necessidade, todos os filhos de Deus que precisam da ajuda do Senhor estão sendo apresentados agora, estão sendo representados na presença do Senhor. E é no nome de Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus possa já ter concedido a bênção que cada um precisa nesta hora, depois da oração da fé, não é? Amém. Então vamos agora à leitura da palavra do Senhor nosso Deus. 2 Reis 9, 29. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. Depois Jeú veio a Jezreel, e o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: Teve paz Zimri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos.
e Jeú atropelou. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para a sepultar, porém não acharam dela, senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. E ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo que é de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Amém. Que Deus acrescente suas bênçãos a essa sagrada leitura. Então nós vemos aqui que o Senhor Deus havia dito a palavra, ele havia lavrado a sentença através do ministério de Elias, né? E depois Elias foi arrebatado e Jeú seguiu os passos de Elias, o mesmo ministério, né? Sério, fiel ao Senhor Deus, nosso Senhor Salvador lá do céu, não é? E chegado ao seu tempo, então aconteceu esse relato aqui que nós estamos vendo, e quando eles foram para sepultá-la, né? Havia só as palmas das mãos dela e a sua caveira, porque os cães haviam comido sua carne. E Jeú disse, não é? Essa foi a palavra do Senhor dita pela boca de seu profeta Elias. É temeroso nós lermos essas coisas, né? Mas é assim que Deus faz. Esse é o Senhor Deus, que não aceita ser zombado. Que Deus acrescente suas bênçãos a nós, não é? E agora nós vamos, então, dar continuidade aqui na mensagem Escolhendo uma Noiva, começando do parágrafo 31 em diante. Quando vi aquilo aqui pela primeira vez, no restaurante Clifons, no café da manhã, eu vi algumas jovens senhoras se aproximarem, o irmão Arganbright e eu havíamos acabado de entrar. E ele desceu as escadas e eu olhei, e aquela garota entrou. Eu pensei, bem, eu não sei, eu nunca vi isso antes. Isso era como, parecia que ela estava com cancro. Você sabe, com uma aparência engraçada. Eu não estou dizendo isso para fazer graça. Eu estou dizendo isso para... Você sabe, eu já vi lepra, eu sou um missionário, eu já vi todos os tipos de extravagâncias. Vocês sabem de como as enfermidades... E eu ia chegar até a jovem, ele ia dizer... Eu sou um ministro, eu oro pelos enfermos. Você gostaria que eu orasse por você? E eu nunca tinha visto nada daquele jeito. E então ali entraram mais 2 ou 3. E eu me retive. Então, esperei e o irmão Arganbright se aproximou. Eu disse, irmão Arganbright, ele deve estar aqui, não é? E eu disse, aqui, qual é o problema com a mulher? E ele disse, aquilo é pintura. Né? Ele não disse irmão Brana, mas eu diria, né? Aquilo é pintura, irmão Brana. Eu disse, bem, que coisa, vem. E eu que pensava que eles deveriam tê-la colocado
em um hospital de isolamento, em algum lugar, você sabe, para evitar que as outras mulheres se contaminassem. Mas, você sabe, você tem que planejar e olhar e orar quando você está escolhendo. Então, ele está falando aqui de escolher a noiva, não é? No natural. Desculpa. Escolher a noiva no natural. Então, ele está mostrando o exemplo daquelas moças que entraram ali naquele restaurante com os olhos pintados. Embaixo, assim, de azul, não é? E aí nós vemos um exemplo na Bíblia. Você viu quem foi que se pintou assim para seduzir o homem de Deus? Porque Jezabel sabia que a coisa não estava boa para o lado dela, não. Porque havia uma profecia de um homem de Deus. E quando o homem de Deus disse que não chovia, não choveu. E depois, quando ele disse que ia chover, choveu. E depois ele matou os profetas dela, né? Os profetas de Baal. Então ela sabia que a palavra do homem de Deus tinha que cumprir. Mas por que não converteu? Né? A gente pergunta assim, é uma pergunta humana. Por que não converteu? Não converteu porque não era convertível. Essa que é a verdade. Ela era irreconciliável. Por isso não converteu, não é? Mas vamos aqui, então, você tem que tomar cuidado quando você está escolhendo, pois vemos através disto a palavra da promessa. Ela, a noiva que o homem escolhe, vai refletir o seu caráter. Isso reflete o que está nele. Agora, pode você imaginar um homem cheio do Espírito Santo tomando algo assim para ser uma esposa? Eu simplesmente não vejo isso, irmão. Agora, talvez eu seja apenas um velho rabugento. Mas você sabe, eu simplesmente não posso compreender isso. Vem? Observe, pois, isso refletirá o que está nele, no rapaz que escolheu, né? O que está dentro dele é aquilo que está refletindo nela, né? O que está nele. Ela o ajudará a formar o seu futuro lar. Agora, então, quando mudamos de volta agora, por um momento, para o lado espiritual, e quando vemos uma igreja que está no mundo, agindo como o mundo, precipitada no mundo, sendo participante do mundo, considerando os mandamentos de Deus como se ele nunca os tivesse escrito. Então você pode apenas imaginar que Cristo não tomará uma noiva assim. Infelizmente, né? Infelizmente, nós temos hoje uma proliferação de ramos chamados evangélicos, né? Grupos de todas as formas, igrejas liberais, igrejas mais radicais. Tem aquelas que são parecidas com um clube de dança, né? Um clube. Não parecem nada com religião, com evangelho. E as pessoas pensam que estão bem assim. Agora vem um profeta desse, como é William Branham, e corta a coisa rente. É claro que as maiorias não gostarão dele. Por isso que você pode ver, a maioria das religiões, a maioria dos crentes não gostam de William Branham. Essa é a verdade. Mas eles gostavam de Elias? Eles gostaram de Jesus? Não gostaram. Você sabe de uma coisa? Nem a terça parte da nação judia, não estou falando do mundo não, da nação judia soube que Jesus estava na terra. Já pensou isso? Nem a terça parte da nação judia, dos judeus, da nação dele, soube que o Messias estava na terra. E mesmo essa pouca parte que soube, o matou, o crucificou. Então essa é a maneira. Não se recebe um profeta de Deus
nas massas. Essa é a verdade. Infelizmente, não é? Poderia ser diferente. Mas, então, ele não tomará uma noiva assim. Poderia você imaginá-lo tomando a igreja moderna de hoje como uma noiva? Não, o meu Senhor, eu dificilmente poderia ver isso. Não. Recordem, agora, o homem e sua esposa são um. Você se uniria a uma esposa assim? Se você se unir, isto com certeza desapontaria a minha credibilidade em você. É sério, né? Quando a pessoa perde a confiança em alguém, quando a pessoa perderia a credibilidade, né? Isso é muito sério e muito triste acontecer isso. Mas ele está dizendo aqui, ó, se você fizer isso, eu não acredito no seu testemunho, não acredito nas suas palavras, você não terá credibilidade comigo. Isso quando ele estava lá, nesses dias, mas a palavra ficou aqui, né? A palavra ficou aqui. E então, que tal Deus se unindo a algo assim, a uma prostituta denominacional comum? Você acha que ele faria isto? Tendo forma de santidade, mas negando o poder de sua eficácia? Ele jamais faria isso. Ela deve ter o seu caráter. A verdadeira igreja, nascida de novo, deve ter o caráter que estava em Cristo. Porque o marido e a mulher são um. E se Jesus fez somente aquilo que agradava a Deus, guardou a sua palavra e manifestou a sua palavra, a sua noiva terá que ter o mesmo tipo de caráter. Ela não poderia de modo algum ser uma denominação, porque então não importa o quanto você deseja dizer, não. Ela é controlada por uma junta em alguma parte que lhe diz o que fazer e o que ela não pode fazer. E muitas vezes ela é 1 milhão de milhas distante da verdadeira palavra. Infelizmente, as organizações religiosas, chamadas cristãs, elas têm seus manuais, seus estatutos, não é? E qualquer entidade que seja registrada como pessoa jurídica tem estatutos. É obrigatório que se tenha estatuto, qualquer entidade. Então, uma igreja, para ser uma igreja reconhecida juridicamente, como pessoa jurídica, ela tem que ter um estatuto. Mas os estatutos da igreja cristã de verdade não têm influência nenhuma na parte espiritual. São só termos legais exigidos pela lei. Não influi nada na parte espiritual. Agora, as igrejas denominacionais, organizacionais, elas têm estatutos que influenciam no lado espiritual, nas doutrinas da igreja. Essa que é a diferença, não é? Agora, é muito ruim, alguma vez, nos afastarmos do verdadeiro líder que Deus nos deixou para dirigir a igreja. Ele nunca enviou nenhum presbítero estatal, ele nunca enviou um bispo, cardeais, padres, papas, ele enviou o Espírito Santo. E por que dizer também, ele nunca enviou pastor nacional para mandar em todos os grupos locais. Não. Essa forma é uma forma antibíblica. Se ele não enviou papa e nem cardeais, ele não enviou pastores nacionais também não. Não é? A coisa tem que cortar reta, certinha. Bem direitinho mesmo. Não é? Ele enviou o Espírito Santo para a igreja, para guiar a igreja. Quando o Espírito Santo vier,
Ele lhes guiará a toda a verdade. Revelará a vocês estas coisas que eu lhes disse, trazendo-as à lembrança, e lhes mostrará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo foi dado para fazer isso. Agora, a igreja moderna odeia isso. Eles não gostam disso. Então, como poderia ela ser a noiva de Cristo? O povo hoje escolhe uma denominação moderna. O que isto faz? Apenas reflete seu pobre entendimento da palavra. Eu não tenho a intenção de ferir, mas eu quero que isso aprofunde o suficiente até que você olhe para isso. Ele disse, eu não tenho intenção de ferir, mas São Mateus 16, eu acho que é 16, capítulo 16, verso 17, salvo engano, mas deve ser isso. Lá em São Mateus, o Senhor Jesus Cristo disse assim, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O Elias que veio agora primeiro, que seria antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, da sua segunda vinda, ele está restaurando essas verdades para o coração dos filhos de Deus. Você que é um filho de Deus, que não conhecia a mensagem, está começando a ouvir agora, por acaso, acessou o nosso canal e viu essa mensagem aqui. Se você é um eleito de Deus, esteja você onde estiver, esteja congregando onde estiver. Seu coração vai vibrar. Falar, era isso que eu estava precisando, era isso que minha alma estava procurando. Porque nós falamos com experiência própria, não é? Glória a Deus. Parágrafo 35. Já casei muitos casais, mas eu sempre me fiz lembrar de Cristo e sua noiva. Um dos casamentos que realizei aqui, há algum tempo atrás, esta foi uma coisa de bastante destaque na minha vida. Isso foi há vários anos atrás, quando eu era apenas um jovem ministro. Meu irmão estava trabalhando na PWA. Eu não sei se alguém recorda daquilo ou não. Alguém que tem a minha idade. E aquele era um projeto que o governo havia feito, e meu irmão trabalhou cerca de umas 30 milhas. Eles estavam cavando alguns lagos, um projeto de conservação. E ali havia um rapaz que trabalhava com ele, ali em cima de Indianópolis, por volta de 100 milhas acima de Jeffersonville, onde eu morava. E ali havia ele disse para meu irmão, certo dia, ele disse, Doc, eu quero, se eu simplesmente conseguir dinheiro suficiente para pagar um pregador, eu vou me casar. Ele disse, eu já tenho dinheiro suficiente para pagar a minha licença, mas disse, eu não tenho dinheiro suficiente para pagar o pregador. Doc disse, bem, meu irmão é pregador e ele pode te casar. Disse, ele nunca cobra das pessoas por coisas como essas, ou como esta, né? Ele disse, você pode lhe perguntar se ele me casa? Né? O moço ficou animado, né? Você pode me perguntar se ele me casa? Bem, naquela noite, meu irmão me perguntou e eu disse, se ele nunca foi casado antes, qualquer um deles, e eles... está tudo bem. Ele disse que lhe perguntaria. E eu disse, se for assim, diga-lhe para descer. Então, quando chegou sábado, o rapaz desceu,
Tem sido uma grande coisa para mim sempre olhar para trás a respeito disso. Numa tarde chuvosa, e um velho carro Chevrolet, e com os faróis amarrados com arame, parou na frente. Isso foi logo após eu ter perdido minha esposa. E eu morava em 2 quartinhos, e Doc estava ali comigo, esperando por eles. E o rapaz saiu do carro, e com certeza, para mim, ele não parecia um noivo, ou para qualquer outra pessoa. Eu acho, embora a gente pudesse comprar um bom par de sapatos por $1,50, e ele tinha um par que estava desgastado, e suas calças eram realmente frouxas, e ele tinha uma destas velhas jaquetas de fustão. Eu não creio que algumas dessas pessoas antigas se lembrariam. Parece que ela havia sido colocado em uma máquina de lavar sem enxugar. Ela estava amassada e amarrada assim, e os cantos levantados. E uma mocinha saiu de um lado com um pequeno, alguns desses vestidinhos xadrez. Eu não sei, eu cometi um engano ao me referir a estes tipos de materiais. Certa vez, eu creio que era um pano de algodão listrado. E então isso era eu falei errado, novamente. Eu sempre faço isto, quer dizer, às vezes trocar as palavras, né? Eu sempre faço isso. E eu disse, ela saiu do carro e eles subiram as escadas, e quando eles se aproximaram, a pobre coisinha, eu acho que ela apenas uma saia, era mais ou menos tudo o que ela tinha, e ela quase estava descalço. Ela havia pedido carona desde Indianópolis, tinha pouco cabelo pendurado atrás, com uns tipos de tranças longas descendo por suas costas, parecia bastante jovem. E eu lhe disse, tem você idade suficiente para se casar? Ela disse, sim, senhor. E ela disse, eu tenho minha permissão assinada por meu pai e mãe. Ela disse, eu tive que mostrar isso para o tribunal aqui para obter minha licença. Quer dizer, ela tinha aparência de tão jovem que o cartório lá, por pressuposto, né? Eles não queriam fazer o seu casamento, ela teve que pedir para os pais fazerem assinar por escrito, autorizando por escrito para ela, né? Bom, eu disse, tudo bom, tudo bem. Eu disse, eu gostaria de conversar com você um pouquinho antes de realizarmos este casamento. Eles se assentaram, o rapaz continuou a olhar ao redor do quarto, ele realmente precisava de um corte de cabelo, e ele continuava olhando ao redor do quarto. Ele não estava prestando atenção em mim. Eu disse, filho, eu quero que você ouça o que estou dizendo. Disse, sim, senhor, né? O rapaz disse, sim, senhor. Eu disse, você ama essa garota? E ele disse, sim, senhor, eu a amo. Eu disse, você o ama? Disse, sim, senhor, eu o amo. Eu disse, agora, tem você um lugar para onde levá-la? Perguntou para ele, né? Você tem um lugar para onde levá-la depois que vocês se casarem? Disse, sim, senhor. Eu disse, correto. Agora, eu disse, eu quero lhe perguntar algo. Eu compreendo que você está trabalhando aqui neste PWA. E ele disse, sim, senhor.
Aquilo era cerca de $12 por semana. E eu disse, você acha que você pode fazer o suficiente para sustentá-la? Ele disse, eu farei tudo o que eu puder fazer. E eu disse, bem, tudo bem. E eu disse, agora, e se ele e se ele perder o seu emprego, irmã? O que você vai fazer? Correrá de volta para casa para mamãe e o papai? Ela disse, não, senhor. Eu ficarei com ele e eu disse, senhor, se você tiver 3 ou 4 filhos, o irmão Branham dizendo ao rapaz, se você tiver 3 ou 4 filhos e nada para alimentá-los, e não tiver nenhum trabalho, o que você irá fazer? Mandá-la embora? Ele disse, não, senhor, seguirei lutando, nós daremos um jeito. Eu me senti pequeno e vi que ele realmente a amava. E eles amavam um ao outro. Eu os casei. Glória a Deus, né? Parágrafo 38 agora. Então eu quis saber para onde ele a havia levado. Passado poucos dias, eu perguntei ao meu irmão Doc, onde estão? Disse, desça até New Albany, né? Uma cidadezinha abaixo de nós, e lá embaixo, no rio, onde estavam colocadas aquelas chapas de metal, ali onde eu ia todos os dias quando eu era o homem que cuidava da linha. Então, quando todo o resto dos companheiros, todos se assentavam ao redor e contavam piadas e coisas, eu entrava no caminhão e descia o rio e ficava orando durante aquela... Eu lia a minha Bíblia sob um grande pedaço de chapa onde ficava a siderúrgica. Ali havia um punhado de velhos vagões colocados ali. E aquele rapaz desceu ali e pegou um daqueles vagões e abriu uma porta nele e apanhou jornal e pregou com taxinhas. Quantos sabem o que é uma taxinha? Então, não há ninguém de Kentucky. Você pega um pedaço de cartolina e coloca um percevejo nele, um pequeno preguinho, e então empurra-o para dentro do... isso é uma taxinha, né? Uma taxinha. Então, eles haviam colocado aquilo tudo ao redor, e ele havia subido até a siderúrgica, apanhado algumas coisas e fez um degrau, e eles subiam. Então apanhou algumas velhas caixas e fez uma mesa, e certo dia eu pensei, eu vou descer até ali e ver como eles estão passando. Cerca de 6 meses antes daquilo, eu havia casado a filha do E.V. Gnight, com o filho de E.T. Slider, o Slide, né? Slider. E.V. Gnight é um dos homens mais ricos que existem no Rio Ohio. E ele dirige uma grande fábrica ali que faz estas casas pré-fabricadas. E assim por diante. E Slider, senhor E.T. Slider, é da Companhia de Areia e Brita, filhos milionários, e eu os havia casado, os 2 jovens, um de uma família rica e o outro também de outra família rica. E eu estive em um certo lugar
ensaiando isso por cerca de 2 semanas, e entravam em uma cabine e ajoelhavam em almofadas e toda sobre o casamento que ele está falando, né? E toda a pompa e tudo mais que jamais tive que passar por isto para casar aquele casal. E quando eles saíram, ora, eles estavam, este outro pequeno casal simplesmente ficou de pé em um quartinho onde tínhamos um sofazinho e uma cama de dobrar, aquela cama, né, assim, dobrável. Esse é o cômodo do irmão Branham, não é que ele está falando. E uma cama de dobrar, porém, ambos se casaram através da mesma cerimônia. E então, certo dia eu pensei em ir visitar aquele casal rico. Eles não tinham que trabalhar. Seus pais eram milionários. Eles haviam construído uma ótima casa para eles. Francamente, este E.V. Knight, ali em cima da colina, as maçanetas de suas portas eram de 14 quilates em seu grande palácio. Então agora pode você imaginar em que tipo de casa eles viviam. Eles não tinham que trabalhar e todo ano era dado para eles um excelente Cadillac. E eram filhos únicos, tanto de uma família como da outra. A moça era filha única, o rapaz também era filho único, não é? E eles simplesmente tinham tudo o que queriam. Eu me aproximei certo dia, agora eu me familiarizei com eles. Um de seus amigos era um bom amigo meu. Todos nós éramos como que amigos ótimos. Foi assim que me familiarizei quando eles quiseram que eu os casasse. Então eu subi para visitá-los e chegando lá fora, o meu velho Ford, subi as escadas e eu havia me aproximado muito e podia ouvi-los. Então vocês estão entendendo, né? Ele chegou lá na mansão dos recém-casados, ricos, não trabalhavam porque os pais sustentavam, né? As duas famílias eram ricas, e ele chegou e ele disse, eu me aproximei muito, né? E eles estavam realmente discutindo. Eles estavam com ciúme um do outro. Eles haviam ido a um baile. Ela era uma garota muito bonita e ela era um desses tipos de rainha da beleza. Ela havia ganhado muitos prêmios por ali e ganhou alguns carros e coisas por ser a rainha da beleza. E eu olhei para eles e um estava sentado em um canto e o outro noutro, discutindo a respeito de algum rapaz com o qual ela havia dançado, ou alguma garota, ou algo. Quando me aproximei, eles pularam rapidamente e agarraram a mão um do outro ali. E eles deram a mão e vieram andando em direção à porta. Disseram, ora, o irmão Branham, como vai você está passando? Como você está passando? Eu disse, tudo bem. Como vocês estão passando? E ele disse, estamos muito felizes. Não estamos, querida? E ela disse, sim, querido, vem, vem a hipocrisia, vê o casamento cheio de pompa, né? O que estava dando? Parágrafo 42. Agora, veja, fingindo algo que não é real. Agora, você não pode obter calor de um fogo pintado,
como algumas igrejas que tentam pintar o Pentecostes como algo que aconteceu há 1000 anos atrás, ou 2000 anos atrás, né? Quer dizer, ele está mostrando aqui o exemplo do casamento natural com o casamento da igreja com a palavra, da igreja com o Senhor Jesus Cristo. Tem um Pentecostes, somos pentecostais, né? Nós não estamos falando contra pentecostais, nós somos pentecostais. Este que vos está falando. Nós somos pentecostais. Mas as pessoas dizem, somos pentecostais, mas que pentecostal? Pentecostes é o fogo, não é? Que caiu lá em Jerusalém e foi vista línguas de fogo, literalmente falando, não é? Quer dizer, pentecostal o quê? Esse fogo lá está de verdade ou está pintado na parede? Só os desenhos do fogo na parede. Ele diz aqui, esse fogo pintado não aquece ninguém, não queima ninguém, não converte ninguém, né? Essa que é a verdade. Então, você não pode obter calor através de um fogo pintado. O Pentecostes é tão real hoje como o foi no passado. Vem? Aleluia. É mesmo, o fogo continua caindo. Não é um fogo pintado, é um fogo verdadeiro. Então ali estavam eles. Vem, eu não gostaria de viver assim. Você gostaria de viver assim com Deus? Com essa vida hipócrita de cristão, essa vida falsa, não é verdadeira? Ele disse, eu não gostaria, né? Bem, eu pensei, sabe, bem ali embaixo, do outro lado do penhasco e do rio, ali está aquele outro casal. Eu pensei em um sábado à tarde de dar um pulinho até ali para ver como eles estavam passando. Então eu, com a face suja e vestido com um macacão sujo e com as minhas ferramentas, eu pensei em passar por eles. E eu fui, me aproximando, como se estivesse procurando por isolantes. Olha o irmão Brana fazendo arte. Vocês desculpem da descontração, não? Olha o irmão Brana fazendo arte, né? Fez de conta que estava procurando alguns isolantes, era no meio do capim, que ele estava de ferramenta na mão, de macacão, de serviço, né? Mas ele estava querendo se aproximar do vagão onde o rapaz estava morando com a moça, não é? Mas o irmão Brana era um santo, na verdade. Eu quero falar uma coisa aqui, só para descontrair um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui onde que eu parei, né? Aqui. Às vezes eu digo assim, se houvesse uma 8ª era para frente, o irmão Brana seria chamado São Brana. Assim como São Pedro é chamado, assim como São João é chamado, né? Se houvesse uma era para frente, ele seria chamado São Brana. Porque o irmão Brana era um homem santificado, era um santo de Deus, na verdade. Você fica com medo dessa expressão? Não, não fica, né? Porque é o seguinte, uma certa vez perguntaram para o irmão Brana, né? Você crê nos santos de tal igreja? Não vou citar o nome, né? Ele disse assim, se eles estiverem vivos, eu acredito, né? Mas se estiverem mortos, se forem imagens de escultura, eu não acredito em santo assim não, né? Então, aí outro disse assim, mas não existe, essa pessoa, né, disse, não existe mais santos vivos. Irmão Brana, não tem mais santos vivos. Aí ele disse assim, então a quem que São Paulo estava escrevendo quando ele escrevia as cartas? Aos santos que estão em tal lugar. Aos santos que estão em tal lugar. Para quem que ele estava escrevendo? Não era para os santos vivos? Então, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, hein? Se você que está me ouvindo, se você não pode se considerar santo, então é bom tratar de se converter. Não é? É sério isso mesmo. Se nós não podemos nos considerar santos de Deus nesta terra, então nós precisamos nos converter outra vez. Por isso que eu estou dizendo, o irmão Brana era um santo, ele era honesto, ele era direito, mas ele estava fazendo isso justamente por algum propósito. E você vai ver aqui, né? Então,
eu havia sido, deixa eu ver aqui, alguns isolantes que haviam sido rachados por relâmpagos ou algo, e enquanto eu andava do lado do fio telefônico, do cabo elétrico, ao longo do rio, e o velho Chevrolet estava estacionado na frente, mas mais ou menos um ano depois que eu os ter casado. E ali havia a porta estava aberta, e eu podia ouvi-los conversar. Então isto soa como hipocrisia, mas eu me aproximei o suficiente para que eu pudesse ouvir e ver o que eles estavam dizendo. Então ele está dizendo aqui, isso, você que é um radical, por exemplo, né, você pode até pensar que isso soaria com alguma coisa hipócrita, errada que o profeta fez, mas aquilo era o propósito de Deus. O irmão Branham estar fazendo aquilo. Era o propósito de Deus para que essa mensagem ficasse escrita para nós. Pode crer nisso, não é? Então, e eu fiquei, estavam dizendo, fiquei ali parado. E eu queria apenas saber para mim mesmo. Eu gosto de descobrir para ter certeza a respeito do que estou falando. Esta é a maneira que faço em relação à palavra de Deus. É isto a verdade, ou a verdade é esta. Guardará ele a sua palavra ou ele não guardará a sua palavra? Com certeza que sim, né? Se ele não guarda a sua palavra, então ele não é Deus, vem? Se ele realmente guarda a sua palavra, ele é Deus, vem? Bom, vamos mais um pouco, não podemos ir tão longe mais, né? Então, eu queria ver como eles estavam passando, e eu cheguei de mansinho pelos lados, e eu o ouvi dizer, bem, querida, eu queria tanto comprar aquilo para você. Ela disse, agora, veja, querido, disse ela, esse vestido aqui está bom. Ela disse, ora, este aqui, ou seja, este está ótimo, disse. Eu gostei daquele, mas veja você, eu dei a volta de mansinho para que eu pudesse olhar através da abertura, pois a porta do vagão estava entreaberta e ali estava ele assentado e ela em seu colo e seu braço ao redor dela e o braço dela ao redor dele, e ele tinha um desses grandes chapéus de aba larga que tinha um pequeno buraco, e ele amassado no topo, e enfiou seu chapéu de... enfiou seu cheque de pagamento ali, e ele o havia colocado em cima da mesa. Ele disse, tanto para as compras, e tanto para o seguro, né? E tanto para o carro, e eles não conseguiam cobrir seus gastos. Fui descobrir, ele tinha visto um pequeno vestido ali em cima, e em uma vitrine, e ele estava procurando por isso há umas 2 semanas. Aquilo custava $1 e alguma coisa, e ele queria comprá-lo. Ela disse, ora, querida, você irá ficar tão bonita nele. E ele disse, ela disse, mas querido, eu já tenho um vestido, eu realmente não preciso daquele, vem. Oh, meu Deus. A gente vai lendo assim, vai entrando na inspiração, não é? Olha a diferença dos 2 casais. O outro não precisavam trabalhar, tinham tudo de mão beijada, desculpa a expressão, né, popular. Tinha tudo assim, com toda facilidade.
não precisavam trabalhar, a única preocupação deles era se aprontarem à noite e irem para as festas, para os bailes com seus belos carros, não é? E agora chegavam lá, eram cobiçados, ele era cobiçado pelas mulheres, ela era cobiçada pelos rapazes, e depois vinham em casa e brigavam com ciúmes. Olha a diferença dos dois casais, né? E aquela pequena rainha, e eu me afastei e olhei para cima. Eu podia ver a torre da outra casa, e eu fiquei parado ali, e olhando alguns minutos, eu pensei, quem é o rico? Quem é o rico? Não é? É aquele da mansão ou é esse casal aqui? Quem é o rico? Eu pensei, se Bill Branner, se você quisesse tomar o lugar de um deles, para onde você iria? Para mim, eu tomaria não aquela coisa bonita lá em cima, lá da colina, mas eu escolheria esse caráter aqui embaixo, que é o de uma verdadeira dona de casa. Alguém que me amasse e estivesse ao meu lado. Alguém que tentasse formar um lar sem te sugar o sangue por vestes elegantes, e alguém que estivesse com você, parte de você. Aleluia, glória a Deus. Ele disse, se fosse para eu escolher, eu escolheria esse aqui. O mais humilde, o mais simples. A gente dá graças a Deus, porque isso está em você por predestinação, esse estilo de simplicidade, né? É claro que ser simples não é ser sujo, não é ser desmazelado, não é deixar de ter as coisas em ordem, mas não precisa ostentação, não precisa ter grandes coisas, isso tudo fica aí. Passa, a Bíblia diz, o mundo e as suas concupiscências passam, mas aqueles que creem em Deus, aqueles que amam a Deus, permanecem para sempre, né? Deixa eu ver se dá, não vai dar não, acho que... Vamos ler mais um, né? Aqui. Eu sempre fico pensando como aquilo pode ser. Um escolhe uma linda garota, o outro escolhe o caráter. Agora, esta é a única maneira que você pode escolher. Primeiro procure por caráter. Então, se você a ama, ótimo. Observe o primeiro Adão de Deus. Não teve nenhuma escolha de esposa. Ele não teve como escolher. Deus simplesmente fez uma para ele e ele não teve que escolhê-la. Então, descobrimos que ela fez com que ele se afastasse da palavra de Deus. Ele não teve que orar sobre o assunto. Ele não é como você ou eu. Ele não teve escolha. E novamente fazemos aquilo. Ela o tirou de sua posição correta, como um filho de Deus. E ela fez isto lhe mostrando uma maneira mais moderna de vida. Algo que realmente eles não deveriam ter feito. Bom, eu penso, não sei, não terminamos o parágrafo ainda, eu penso que ele está mostrando aqui, porque lá atrás, no trecho da mensagem anterior, bem lá atrás, ele disse assim, se você sabe que aquele rapaz não é um homem correto, um rapaz correto para você se casar, e você se casa, você é responsável pela situação. E do mesmo jeito com ele, se você sabe que ela não é o tipo de mulher correta para ser sua esposa, para ser a mãe dos teus filhos, e você casar com ela, você é responsável. Agora ele está dizendo que Adão não foi responsável. Não é? Então é isso. Deveriam ter feito. Mas o seu caráter mostrou que ela estava errada. Seus motivos e objetivos estavam simplesmente errados. E o persuadiu através de seu raciocínio daquela nova luz moderna que ela havia encontrado, que era
contrária à palavra de Deus. Era uma melhor maneira de vida. Agora sim, eu paro, não é? Então veja só, ele está mostrando aqui que a palavra do Senhor lá para Adão era: não toque no fruto, não coma dele, nem sequer toque nele. E ela veio com uma nova luz, que ela recebeu de Satanás, que ela recebeu da serpente. Não tem problema, se nós comermos dele, nós vamos ficar iguais a Deus. Nós vamos conhecer o bem e o mal. Então essa era a nova luz. E ele está falando, fazendo um paralelo aqui entre casamento natural e casamento espiritual. Igreja e mulher, a palavra e o marido. É bom que se lembre que o marido representa a palavra e a mulher representa a igreja, não é? Vamos orar agora agradecendo ao Senhor neste momento. Nosso bendito Deus e Pai, estamos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor tem mandado tua palavra para nós, e eu penso que cada irmão eleito que tem ouvido, a palavra entra na alma dele e encaixa ali perfeitamente. Era isso que ele estava esperando. A palavra entra e se aloja e perfeitamente bem ali, ó Pai. E nós damos graças ao Senhor, ainda que tenhamos que ser corrigidos, ainda que ela, a palavra, nos corrija, mas você ama a palavra de Deus, porque o caráter que está em nós é o mesmo caráter de Cristo. E nós somos a esposa, nós somos a noiva. E ele é o noivo, ele é o marido, e o caráter que está nele é o mesmo que está nela. E nós agradecemos por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitir, nós voltaremos novamente. Se Ele nos der vida e saúde e oportunidade e condições e tudo, nós voltaremos no nosso próximo culto com a continuação desta mensagem aqui, e nós paramos no parágrafo 46 e começaremos, permitindo o Senhor, a partir do 47, não é? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.